E hoje em dia, porque as mulheres de 50, não é o estilo de 50 da antigamente, faz dela assanhada. Faz. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite. Olha, boa de madrugada, nunca se sabe. Qualquer hora é boa. Qualquer hora é boa. O nosso e vosso podcast de mulher para mulher. Hoje estamos sem tema, hoje é um sofá livre. Eu e a Elsa estamos assim a contemplar como a vida é boa, como é maravilhosa. Mas pronto, a Elsa estava a falar comigo aqui, antes de iniciar a gravar, de um textozinho que ela viu. Sim. E ela quer vos fazer umas perguntas. Não, eu hoje estava a fazer scroll. Por acaso, estava a fazer scroll. E há um perfil que eu sigo que se chama Cinquentando. Só um à parte. Não sei se aconteceu contigo, mas aconteceu comigo que o meu Instagram mudou muito a partir da altura que eu fiz 40 e depois no fim dos 40. Comecei a mudar as páginas que seguia, comecei a perceber que havia certo tipo de conteúdos que já não me estavam a interessar. Quer dizer, não foi nada assim de género, não gosto desta pessoa, já não me interessa. Não foi bem isso. Mas gradualmente comecei a perceber que o tempo que eu perdi a fazer scroll já não podia ser para coisas banais. Sim, portanto, era para outro tipo de coisas que me interessavam mais. Só que eu acho que a maturidade é seletiva. Quanto mais maduros nós somos, mais seletivos nós somos. Há muitos conteúdos que me interessavam muito na altura, por exemplo, de o que vestir, o que não sei o quê, que eu agora vejo e o meu algoritmo deixou de... O meu também mudou. Se bem que eu também eu sou muito precoce, sempre fui. A minha avó até dizia, chamava-me um nomezinho, tipo, tens muita mulhendice. Minha avó dizia isso. Eu quero uma miúda muito acelerada. Mas pronto. Bem, mas então, nessa minha coisa do scroll, dos sim. meus gostos que se alteraram, lança para mim. Eu vi nesse perfil de uma página que é o Cinquentamos, ou Cinquentando, peço desculpa, e que dizia, ou fez um post sobre algumas falas, portanto, que muitas mulheres já ouviram ao longo do seu dia-a-dia, da sua vida, e que em algum momento as fizeram sentir impotentes, inadequadas, erradas, até em dados momentos, e ela dá alguns exemplos. E isso fez-me pensar, porque para já com alguns eu identifiquei-me, já passei por isso, e lembrei-me de tantos outros. Eu vou só dar alguns exemplos só para... Eu vejo só também já vivi isso. Viajou sozinha, então e a família? Deixou os filhos, deixou o marido? Está a engordar, é porque não se está a cuidar, como deve de ser. Uma aqui que achei engraçada, que era mulher acima dos 50, mas acho que as mulheres acima dos 40 também passam isso, não combina com sensualidade. Não combina com ser demasiado feminina e sensual. Por exemplo, para fazer fotos, mas está a tirar fotos, a postar no Instagram, mas porquê? Quer ser modelo? Quer... Bem, é uma influencer. Ela dá tantos exemplos, é uma coisa... por exemplo, não se casou, coitada, deve ser infeliz ou está encalhada, pode ser uma escolha. Quer dizer, uma série de frases, não sei se alguma destas te tocou ou se te lembraste, eu pelo menos lembrei-me de uma série delas. Eu por exemplo, vou iniciar pelo ponto que eu fiz 40, né? Estou nos 41, mas não sei porque tenho um sentido com os 50 e tal. O algoritmo mudou. Idade 40, maturidade 50. Eu estou assim. E uma boa parte das minhas amigas tem 50. Eu me encaixo tão bem com elas. Amo. Mas pronto. Voltando, eu ainda não vivi essas frases, mas eu já notei, já tive em alguns meios em que fizeram comentários de alguém com 50 anos e a se postar, fazer várias fotos dos momentos dela vivido, dos looks, e algumas jovens acharem
agora decidiu que também tem que se postar, meio que como se com a idade, agora tá meio que influencer, eu já não sei, agora tudo é mal interpretado, basta assim, postar bastante, porque agora também estás a competir com os influencers, porque agora queres ser influencer, é tudo, parece que todo mundo acha que todo mundo tá no Instagram, a mentalidade é essa, quero ser influencer e famosa. Então, eu já vi pessoas meio que acharem ridículo, mulheres de 50 anos, postarem, dizem, se postar como se fosse uma miúda. E a pergunta que fica no ar, o que é se postar como uma miúda? Pronto, eu entendo os exageros, mas eu agora só porque tenho 50, tô com um look bonito e tiro uma foto, só uma miúda de 20 anos é que pode fazer isso? Ela passa a ser ridícula porque ela postou. Hoje em dia já vejo as mulheres de 50, foram no restaurante, tiraram a foto, foi no ginásio, mostrou o look do treino. Porque, será que é porque estávamos habituadas, as nossas tias antigamente, as nossas mães, com os 30, 40, elas meio que antigamente usavam muito batom, diminuíram o uso do batom, eram salto alto, diminuíram, eram mais... Não é recatadas, porque assim fica mal, né? Eram mais no cantinho delas. E hoje em dia, porque as mulheres de 50, não é o estilo de 50 de antigamente, faz dela assanhada. Faz. Por causa da idade dela. Isto é a tal questão do etarismo. No Brasil agora fala-se muito, por acaso eu acho que na nossa sociedade ainda não se fala muito nesta questão do etarismo. Assim como se fala da gordofobia, homofobia, existe também o etarismo. E é algo que, como não é tão, não sei, tão violento, por assim dizer, não é? Tão violento como, por exemplo, a gordofobia, a homofobia e tudo mais, as pessoas se calhar também não sentem ou não têm aquela empatia para perceber que também há coisas que podem magoar em relação ao etarismo. Portanto, há coisas que alguém ouvir por causa da questão da idade, não é? Pode também magoar e pode realmente... E magoa. Mas, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, eu, por exemplo, houve algo, quando eu li isto dos 50 anos, transportou-me logo para uma situação, eu confesso que destas todas, enquanto mulher 50 mais, algumas coisas eu não é que me identifique no sentido que passei por elas, mas percebo de onde vem, percebo de onde é que isso vem. Mas de ter vivenciado, realmente houve algo que me transportou logo, que foi, a dada altura, ainda nos meus 40s, aconteceu-me algo que nós até acho que já falámos em podcast, que foi o facto de ter começado a ganhar peso mesmo sem alterar nada na minha vida. Portanto, continuei a fazer o exercício que fazia, continuei a comer como comia, mas comecei a ganhar muito peso sem saber porquê. E o que acontece é que, eu tento procurar ajuda, não é? E fui a uma ginecologista, uma senhora com uma certa idade, e nunca mais me esqueço que eu disse, olha, eu continuo a fazer as mesmas coisas, o exercício, eu faço tal, comida, isto, não sei o quê. E ela, portanto, foi assim de uma forma completamente a desmerecer aquilo que eu estava a dizer e o que eu estava a sentir, virou-se e disse, por favor, agora não está a contabilizar as vezes que se levanta à noite para ir assaltar o frigorífico, nem as vezes que está a conversar e que acaba um bolo inteiro e nem dá conta. Meu Deus, eu pensei assim, mas eu nunca fiz nada disso. Eu juro que estava a fazer tudo igual. Sim. E é assim, às vezes é muito importante quando depois encontramos pessoas que nos acolhem naquilo que são as nossas preocupações e as nossas dificuldades e dizem assim, não, calma, tu não estás, a perceber mal o que se está a passar,
é válido o que tu estás a sentir e tens o direito de sentir isso. E, por acaso, foi o que me aconteceu, que depois encontrei a minha nutri de coração, que percebeu e validou aquilo que se estava a passar comigo. Disse, não, realmente tu estavas a fazer tudo bem, mas não bem para a fase que tu estás a passar. São fases diferentes. Fases diferentes. A pessoa, ao longo da vida, passa fases diferentes. Questões hormonais para a mulher e tudo mais. Pois, eu ia tocar na parte hormonal. Hormonal. Mas realmente há algumas coisas que eu percebo que muita gente passa à medida que vão passando os anos e que infelizmente tem até às vezes mais a ver com a aparência e com a atitude. Que nós desde pequenas passamos sempre isso. As mulheres, conforme vão passando os 40, 50, 60, 70 e por aí além, começa a ser algo mais socialmente quase que se cria ali uma frente de ataque, mais ou menos, por causa dessas questões, que é o que veste, já não pode vestir saia muito curta, já não pode falar muito mais alto, limitadas por causa da idade. Começam a ser mais limitadas. Eu, sinceramente, a minha opinião é que, para mim, tem a ver com postura e com maneira de ser. Vou dar um exemplo. Para mim, Elsa, nunca me fez sentido saias demasiado curtas. Nem aos 20, nem aos 30, nem aos 40 e não há de ser aos 50, 60, 70 que as vou pôr. Porque não é para mim, não gosto. A minha maneira de vestir mudou um pouco. A minha maneira de estar mudou, mas não foi porque eu achasse que, tenho esta idade, agora tenho que ser assim, ou tenho aquela... Não, foi porque, lá está, a tal evolução normal das pessoas. Eu fui evoluindo, e com o evoluir eu não estou a dizer... Eu sei que se liga muito a evolução com o melhorar, não necessariamente há quem mude, evolua e não melhore, mas na realidade foi isso. Eu evoluí, mudei nos meus gostos, na minha maneira de estar, de pensar, até porque acho que é válido. Isso pode acontecer, as pessoas têm o direito, toda a gente tem o direito de mudar de opinião. Eu quando sou nova não gosto da cor azul e se calhar mais tarde vou gostar, portanto, mas não podem, mas tu dizias que não gostavas da cor azul, até tenho aqui escrito no teu Instagram que não gostavas, mas pronto, mas agora... Nós mudamos. Eu como digo... Eu acho que é fases, são fases. São fases. A única coisa que não mudo é a minha cor de clube, é o meu clube que é o Benfica, isso não muda, mas de resto acho que tudo está pronto para... E para evoluir. Aquela parte tu disseste que estavas a treinar e a se alimentar da mesma maneira e mesmo assim coisa. E a Nutri disse que é a etapa que tu estás a viver. Não vamos esquecer que durante a perimenopausa e a menopausa a mulher fica com as hormonas todas descontroladas. Umas numa fase, outras prontas. Há um descontrole total em que nós ficamos 3 a 4 vezes mais sensíveis. As pessoas têm que entender que, por exemplo, agora é que chegou nos 50 e decidiu que tem que postar um monte de fotos. Cuidado como é que tu vais fazer um comentário, o que é que tu vais achar daquela fase desta mulher. Nunca sabe se ela está a passar por um momento difícil e que cada foto que ela tirar e um comentário faz-lhe sentir bem. Porque eu, como psicóloga, não sou de exercer, não tenho um consultório, mas nós, por exemplo, uma das coisas que eu sempre gostei, que eu aprendi na universidade, que era a terapia ocupacional. Eu se recebo uma mulher nos 50 em que ela diz, me sinto que com 50 já não posso certas coisas, que fico invalidada aos olhos do mundo e tudo mais. Eu pergunto, gosta de tirar foto? Ver a roupa, o look como ficou, ver o final daquilo, esse tempo todo que se preparou, gosto. Tira fotos. Tira mais fotos. Gosta de postar? Posta. O Instagram é seu. Usa. Parece que não. É uma terapia para esta mulher que muitas das vezes não se sente bonita. Se sente que com os 50 envelheceu e já não tem o direito. Não tem o direito por quê? As pessoas têm a tendência de achar que o tempo nos põe menos. Não, o tempo, muito pelo contrário,
Quanto mais, nos traz mais vivência, aprendemos, sabedoria. Temos que amar cada fase. E se aquela fase está a ser dura e tirando uma foto e postando, te sinto mais bonita. Tá bom, não estou a dizer que é nua. Atenção, com 50 deves ter uma neta que está a olhar para ti, né? As pessoas talvez tenham essa tendência. Claro, mas a saia até aqui é muito curtinha, mas uma saia até aqui que antes não punha. Bonitinha, bem vestidinha, faz sentir bem. Até aqui qual o problema? Usa. Eu nunca recebi essas frases. Talvez um dia vou receber e vão me encontrar numa boa fase. Eu tenho umas boas respostas para dar. Não vai vou deixar porque ali. eu estou preparada, nem sei me preparar nos 30 e tal. Mas eu já ouvi alguém já fez um comentário. Tu... Engraçado, tu tens uma autoestima muito boa. Eu disse, realmente tenho. Graças a Deus tenho uma boa autoestima. Imagina se eu não tivesse... é que tu te sentes à vontade mesmo depois de amamentar. Eu não tenho não tive a genética de algumas mulheres que amamentaram o meu peito continuar aqui para tem 15 anos. Eu não tenho. Mas tem outra parte da minha genética, que essas mulheres que o peito ainda está aqui, não tem, eu tenho que é boa. E a pessoa que fez um comentário da cor do top, que eu gosto de topinhos. Não sou muito de mostrar a barriga, mas às vezes uma calça de cintura alta, uma saia de cintura alta, põe um topinho e põe à vontade, aparece uma estriazinha, uma coisa. Ela diz, e tu pões o top e não metes sutiã e te sentes à vontade. Eu disse, por que não haveria? Não digo por causa do peito, sim, que caiu. Pode falar, caiu. Eu própria digo que caiu. Eu me sinto mal porque caiu. Não, eu tenho 40, amamentei 2 meninas, uma saúde maravilhosa. São os meus peitos. Hoje eu tenho esse peito que caiu e está naquele topinho. Eu estou à vontade a me sentir, não estou ofendendo ninguém. E aquela mulher que foi diagnosticada o cancro e tiraram esse peito. Ela olha para o meu peito que caiu e diz, Cuduza. Ou seja, nós queremos diminuir o que não temos. E já falamos em outros episódios, o que não temos que temos nos 20. Vamos ainda celebrar porque ainda temos. Então, o facto de eu ter chegado aos 40 e já não tenho, uso o que eu tenho. Uso! Então eu acho que, e é muito difícil, é ali onde eu gostaria de tocar num ponto hoje sobre a terapia. Terapia é extremamente importante. Houve um evento que eu fiz parte recentemente. Eu disse, nós, a sociedade angolana, ainda temos aqueles tabus de quem faz terapia é doente. Terapia também é prevenção. E na sociedade em que temos vivido, eu com uns 50 anos, um exemplo, e posto uma foto do look no ginásio e fui treinar, uma miúda de 20 anos também nem treina, ao ver vai dizer, poxa, olha aquela senhora, tu tem 50, não, também vou ganhar juízo, vou treinar. Há quem pensa assim, mas eu posso até receber um comentário de alguém dizer, tem 50, tá aí a mostrar look, passa uma menina de 20 e tal, pelo amor de Deus, ridículo. E esse comentário chocar-me, magoar-me e me fazer sentir menos. A terapia ajuda. E eu nem preciso chegar até esse ponto. Então, acho que nós temos que abraçar mais as terapias. Porque muitas das vezes esses comentários desagradáveis que as pessoas fazem, sem consciência, sem parar para pensar, que amanhã tu que tens 30, terás 50. Se Deus quiser, se tudo correr bem. E Deus muitas vezes faz mesmo para tu viveres e ouvir a mesma frase. Mas a vida dá volta. Eu acho que, lá está, eu acho que é isso, é muito importante a pessoa com, e isso ganha-se talvez com a maturidade, uma pessoa com uma boa autoestima, realmente esse tipo de frases provavelmente não magoam, não atingem, não é? Porque estamos bem connosco, já estamos a resolver ou já resolvemos essas questões connosco próprias. Mas há pessoas que não é? Há pessoas que estão fragilizadas, duro. Que estão a passar, até mesmo por uma questão hormonal. Há mulheres por questões hormonais que estão mais sensíveis, estão mais vulneráveis a esse tipo de porque ela própria se abordagens. questiona. Imagina mais alguém vir questionar o fator idade.
O invalidar por fator idade. Pois, essa coisa do etarismo, lá está. Se nós, enquanto sociedade, aprendêssemos desde cedo a respeitar as escolhas das pessoas, não é? A não vermos as escolhas das pessoas segundo os nossos olhos. E é como eu digo, é assim, há coisas que não me parece bem em nenhuma idade. Não me parece bem. Por exemplo, muito sinceramente, mas isto é a minha opinião e respeito quem tiver uma opinião diferente, mas não me parece bem numa rede social a pessoa expor-se demasiado, até no sentido físico, não é? De aparecer nua, por exemplo, numa rede social. Mas isso é só aos 40? Só aos 50? Há quem acha que quem tem uns 30 ainda pode. Mas é assim, é porque o meu corpo está socialmente melhor ou mais apresentável que eu me posso expor dessa maneira? Eu, por exemplo, acho que não. Acho que não é bonito em nenhuma idade, não é? E isto não tem a ver com a tal sensualidade que nós falávamos, porque eu acho que uma mulher em qualquer idade pode ser sensual. Agora, o ser sexual é que já é diferente. Para mim, o ser sexual é entre quatro paredes. Sim. Não é? E não, por exemplo, nas redes sociais. Mas agora, vou falar mal de quem o faz? Não, simplesmente não é conteúdo para mim, não sigo. Não falo mal, não sigo. E mais uma vez, não associo isso à idade. Associo isso a outro tipo de regras, de comportamentos que para mim me fazem sentido e que não têm a ver com ser mais nova ou mais velho, não é? É como, por exemplo, aquelas coisas sempre, as meninas não podem namorar muito, não podem ter muios namorados. Um dia vou bater as pessoas que estão do outro lado, eu já vi. Eu estou a gostar do que a Elsa já vi. Estão a nos dizer para ir embora. Pessoa, eu já vi. Já só Elsa terminar esse mandar embora. Esse é o problema, que cada tema aqui vai ter que ter mesmo 2 a 3 episódios. Mulher, quando iniciar a falar, é complicado, tem mesmo que terminar. Os assuntos não param. É complicado, mas estás a ver. Mas para fechar, eu entendo que às vezes as pessoas, já quem vai dizer, mas escute, Elsa, as pessoas estão a se referir que certa idade tu tens que ter cuidado como é que te apresentas, porque tu és um exemplo. O exemplo tem que iniciar já pequenino. Desculpem, mas eu penso assim, concordo com o que tu disseste. Entendo, claro, que se eu olho para uma senhora de 60 anos, eu vejo ela como uma pessoa de muita sabedoria e dela só vou beber boas coisas. Mas podemos iniciar também muito mais cedo, talvez seria ótimo. E concordo também, eu não quero ver alguém de 50 anos com calção, não está em casa, buscar as bochechas todas. Eu ia me sentir um bocadinho chocada. Nem eu faria. Mas pronto, sim. Vamos ter atenção e cuidado às vezes como abordamos as pessoas, os comentários que fizemos no Instagram, porque tudo que me dói a ouvir vai doer ao outro. Mas vamos sentar um bocadinho mais no lugar. Eu hoje tenho 30, mas é 3,50. E atenção, mas 50 pode ser melhor do que daquela pessoa que fez um comentário triste há uns anos atrás. Mas pronto, ficamos por aqui. Elcinha, vamos viver mesmo nossos 50. Só tenho 40, mas é mais. Beijinho! Estamos juntas.